¿Cuál? Este. Acho que é 2 horas e 45 máximo que ele grava. Poucos. Eu tava com 2 aulas na sala 4. Aí. Acabou a bateria. Na primeira aula, aí depois. Não, na segunda aula, aí depois na de ele Já acabou. Não, ele vem com um monte de bateria. Cada câmerazinha vem com 4. E eu coloquei deles que não trocaram, porque eu coloquei no horário. Eu tinha que ir na sala e trocar. Vou falar. Porque tá ficando uma câmera por sala ou não? Uma por sala. Uma por Cada semestre. câmera. Uma por sala. Cada câmera tem 4 baterias. Aí quando ele fica pra mim trocar. Vou colocar aqui e passar na lista. Pode ser com Igual. você tem. Você vai aumentar uma aula. Vamos começar, que vou ter que liberar vocês 9h30, porque eu tenho que ir na escrivaninha, estamos vendo uma documentação dos alunos, por isso, então 9h30 mais ou menos, se vocês até puderem me avisar, tá? Quando for 9h30, porque senão me vai estar lá. Bien, porque o conteúdo de hoje é super interessante. Aula passada, vimos um pouco sobre esse assunto aqui. Mais ou menos já sabemos que é a calásia, tá? Toda a parte de diagnóstico, sintomatologia, aqui por exemplo, que exame que eu vou pedir para um paciente que estou suspeitando da calásia, eu vou falar na parte prática da nossa aula, tá? Esofagograma, aquele trauma ovário, endoscopia todo mundo conhece, manometria nem todo mundo conhece, tá vendo? Então eu vou falar isso na parte prática. Hoje é outra patologia que se relaciona com a calásia também, se relaciona com hernia hiatal, se relaciona com uma que você conhece bem. Vamos ver como se chama a patologia. Então, estamos no capítulo 34 do Mitchans. Leiam super bem. Não percam muito tempo na parte anatômica, que Mitchans se emocionou. Tem umas 2, 3 folhas de parte anatômica. Não percam tempo com isso. Tá? Então, diretamente já vão para a calásia, esôfago de Barrett, todo isso. A aula de hoje é esôfago de Barrett, se llama, porque a nossa aula vai ser assim. Já vimos hernia hiatales, já vimos a calásia, agora vamos a ver o esôfago de Barrett y después vamos a ver enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces así, nuestra secuencia de clases. Bien, entonces esôfago de Barrett, uma patologia que primeira vez eu estudei em anatomia patológica. Ele tem muito de anatomia patológica. Então vamos a ver o que é o esôfago de Barrett, só que antes disso, aí tá? Não é meu slide, podem ver de onde eu baixei, tá? Sempre falando na linha, mas eu gostei, eu fico selecionando qual é melhor. Meu automatíssimo, começa com a introdução, coloquem como título. Esse vai ter questionário também, vai ter esse questionário 3 na próxima aula, tá? Estamos com 2 questionários já. A próxima aula o questionário vai ser a calásia e um pouco de esôfago de
¿vale? Entonces, esófago de Barrett, tá? Se llama esófago de Barrett pelo médico que descreveu essa patologia, para você não achar aqui um pouquinho da história no slide, então vocês podem ler. Não me interessa não, tá? Vai ter na prova, porque essa patologia se chama esófago de Barrett. Mas sempre um médico que descobriu, descreveu e deixou o nome, tá? Então ele é um médico australiano, só que ele estava na Inglaterra quando ele descobriu. Então ele é australiano, também tem a nacionalidade inglesa, tá? Então por isso que vocês vão pesquisar sobre ele. Alguns falam, nasceu em Austrália, não, viejo australiano, que a gente fala, e ou inglês, mas ele é australiano, não cai na prova nunca. Pessoal, o que é o esófago de Barrett? Número 1, la definição. Me gusta mucho la definición. Você tem que lembrar, ¿sí? Tem que lembrar da parte normal, que é assim. Esta partecita. Ustedes saben que aquí tiene una línea de transición. Para saber a definición, tiene una línea de transición, ¿tá? Entre la mucosa. Aquí la mucosa del estómago es de un jeito, la mucosa del esófago es de otro jeito. ¿Cómo es primero la mucosa del esófago? ¿Cómo es la mucosa del esófago? ¿Quién lembra la mucosa del esófago? ¿Por anatomía patológica o por histología? Melhor anatomía patológica, estaba más perto. Quem falou cilíndrico estratificado errou. Feio. Entonces es plano estratificado. Plano, no me está bien. Ahí. Errando se aprende. Entonces, estratificado. Plano estratificado. Como nunca esquecer, todo órgano que sufre fricción, atrito, tem que ser plano. Y cuanto más atrito, más camadas. Estratificado. ¿Para qué sirve el esófago? Micha, claro, ya saben, el esófago es netamente de transporte. O sea, por él pasa el bolo alimenticio. Está bien, pero es netamente de transporte. Entonces aquí, ustedes van a ver una mucosa con el microscopio que es plano estratificado. Ahí es para quien que ser patologista. ¿Tá? Para quien no quiere ser patologista, la mucosa, você fizer uma endoscopia, já vou mostrar a imagem, ele é rosado claro. La mucosa es rosinha clara. Entonces, lo normal es que sea rosado claro. ¿Está bien? Si você ve vermelho, si você ve algumas lengüetas, isso já vai estar meio anormal. Entonces, tudo aqui é meio rosa. Rosinha clara. ¿Está bien? Y aquí, ¿qué tipo de mucosa, qué tipo de epitelio tiene el estómago? El estómago, ustedes saben, ahí sí, es epitelio cilíndrico. Simple, ¿sí? No es estratificado, es cilíndrico simple, ¿sí? Todo órgano que secreta algún líquido, que produce algún líquido, él tiene que ser cilíndrico. ¿Entienden? Por ejemplo, el estómago secreta un jugo, llamado jugo gástrico. Entonces pensamos como secreta, o epitelio dele vai ser cilíndrico. Si o órgano sofre atrito, o epitelio dele vai ser plano estratificado. E professor, e o intestino? O intestino não secreta em si, ele mais absorve. Só que ele é cilíndrico também, só que com microvellosidades, tá? Porque ele absorve microvellosidades. Então, o que tem a ver isso, professor, aqui? Ele é epitélio, porque vamos mandar para a anatomia patológica, tá? E claro que vamos mandar para a endoscopia para ver, e vocês vão ver aqui o color, como eu falei. Que cor é aqui? Rosado claro, lo normal, tá? E aqui um rosado um pouco mais oscuro, tá? Então, vocês chegando aqui, nossa matéria de hoje é esófago de Barrett, vocês já vão começar a ver a diferença. E por que, professor, eu vou ver a diferença aqui? Qual é a diferença? Para seu estudo, vamos dividir o esófago em 3. Para seu estudo, vamos chamar esse aqui de tercio proximal, tercio medio ou tercio distal, tá? Ou superior, medio e inferior, não importa, tá? Então, este tercio que está próximo ao estômago vai ser o primeiro a sofrer. Aqui que vai ter uma mudança, tá? Que é o que é o esófago de Barrett? Agora eu consigo. O esófago de Barrett é uma, e aqui eu já ficava preso de novo, é uma metaplasia. E aí, antes de continuar, continua a definição. O que é metaplasia? Uma alteração do cérebro. Está bien, es una alteración de las
célula. Que alteração que é essa? Não, totalmente. Dice el colegio una diferenciación. Está quase chegando. Está bien, vamos a colocar. Entonces, metaplasia es, la definición. El esófago de Barré es una metaplasia. Paréntesis, ¿qué es la metaplasia? Es una transformación de la mucosa, o sea, una transformación del epitelio. El epitelio que normalmente era plano, ya no va a ser plano. ¿Tá? Onde principalmente? En el tercio vital. ¿Tá? Entonces aquí va a cambiar, va a mudar ese epitelio. Entonces es una transformación de la mucosa. Cuando me refiero a mucosa, estou me referindo ao epitelio. Entonces colocamos. Es una metaplasia, o sea, una transformación. Não está errado diferenciação, mas o nosso livro fala uma transformação. É uma transformação de la mucosa esofágica. Transformación de la mucosa esofágica. O sea, el epitelio del esófago va a morar. Profesor, solo de aquí, no comienzo sí, después tudo. Pode chegar a mudar tudo. ¿Entienden? Entonces, metaplasia es una transformación de la mucosa de un órgano. Não acontece somente no esófago. Claro, o esófago de Barré só acontece no esófago. Só que metaplasia pode acontecer em outros órgãos. Tem um que é super lindo de ver, não de ter, que é a metaplasia do epitelio da tráquea. O epitelio da traqueia, aquele super bonito, aquele respiratório com cílios, fica plano stratificado. El epitelio da tráquea se queda plano stratificado porque a persona fuma mucho. ¿Entienden? Entonces ahí también acontece una metaplasia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el esófago Barré? Es un cambio de la mucosa del esófago y comienza ¿a dónde? En el esófago distal. Perfecto, ¿se entiende? Ahí vamos a ver por qué acontece esa mudanza, por qué acontece ese cambio. Enseguida vemos eso. Entonces, definición bien, es una transformación del epitelio. Introducción que dice aquí, introducción sería historia del Señor, esófago de Barré, porque se llama así. No importa mucho. Definición importa. ¿Qué es el esófago de Barré? Es la transformación de ese epitelio. Como falei para você, Micha se emocionou com a anatomia, não me importa muito. O que me importa na aula de hoje é só aquilo lá del tercio, tá? E o tercio distal allá, que é essa parte que vai mudar. Aqui um pouco de anatomia patológica, con histología, começa com histologia. Este es la mucosa del esófago normal, está lindo, no está sufriendo nada. ¿Vieron cómo es plano estratificado? Aquí en la mucosa de la transición, tenemos ese aquí, yo pegué bien aquí. ¿Tá? Yo estoy viendo un poquito del estómago y yo estoy viendo un poquito del esófago. Por ejemplo, aquí es esófago, plano estratificado. Aquí es estómago, cilíndrico simple. Ou seja, aqui é o cardias. Lembram cardias? Então, este aqui, este orifício superior, é aqui. Porque no cardia que acontece essa transição normal, tá? Plano, cilíndrico. Então, é normal. Isso aí sempre saber por isso. Então, vamos deixar já o anormal. Anatopato aí. Aí, o que eu tentei desenhar para vocês, viram? A diferença aqui na linha, la transición entre una mucosa y otra mucosa. ¿Ah? El dibujo lindo, él explica ahí qué es metaplasia, y ya resumimos qué es metaplasia. Entonces vamos a botar aquí, porque si no, solo querer ver. Uno, definición. Dos, etiología. ¿Tá? ¿Cuál es la causa de esa metaplasia? ¿Por qué que a mucosa vai transformar? ¿Cuál vocês acham? Parabéns, claro que eu vou estar no livro. Es la agresión, la lesión que va a sufrir constantemente, principalmente el tercio distal. Vamos a explicar. Vamos a dibujar de nuevo. Así. ¿Cómo se llama o conteúdo aquí?
hasta aquí, ¿verdad? Este aquí es libre, ustedes ya saben. Entonces vamos a supor que todo esto aquí sería el cubo gástrico. Si tiene un pH ácido terrible. ¿Qué acontece? Por ejemplo, un caso que ya vimos. El paciente tiene hernia hiatal. Lembra que na hernia hiatal tipo 2, por exemplo, o paciente tem uma incompetência do esfíncter, o esfíncter dele não funciona muito bem. E se o esfíncter dele aqui não funciona muito bem, o que vai acontecer? Um refluxo. Tá? O cubo gástrico vai começar a subir. O paciente vai ter que cirrose, esa azia que dice, ¿verdad? Entonces, que le quema aquí. Entonces el paciente está sufriendo de reflujos constantes. ¿Ah? Ahí que vamos a dar aquel ERI, que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces el paciente con reflujo constante. ¿Por qué él tiene ese reflujo? Por ejemplo, porque él tiene hernia hiatal tipo 2, y que su válvula, su esfínter, mejor dicho, tipo incompetente. ¿Está bien? Entonces aquí, ¿quién está sufriendo? Un reflujo. Y el primer cambio que ocasiona ese reflujo, esa ida del suco para cima, ¿tá? Es esto aquí, que el nombre, ese que el nombre le dice. ¿Qué dice ahí? Inflamação do esôfago. Itis, esa aquí es lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Una inflamación de la mucosa del esófago. Ou seja, antes da mudança na metaplasia, o que vai acontecer? Uma inflamação da mucosa del esófago, especificamente del tercio inferior. Ah, é mais bonito. Tercio vital é mais lindo. Pero puede ser tercio inferior, ¿entienden? Entonces, el reflujo constante. Profesor, ¿mas por qué tiene ese reflujo? Eu falei um caso que já vimos. Porque el paciente está con hernia y tiene esa incompetencia. Porque hizo reflujo, vamos a dar en que ERG, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a dar todo porque el paciente puede tener eso. ¿Entienden? Entonces, etiología. Una de las etiologías es el reflujo que el paciente sufre, que va a desencadenar, ese reflujo desencadena que una inflamación del esófago, específicamente del tercio distal. Ponen contexto aquí, que es una de las principales causas. Profesor, ¿y por qué? Todo el mundo sabe. Profesor, ¿por qué es importante estudiar el esófago de Barrett, diagnosticar el esófago de Barrett? Porque vocês sabem que metaplasia geralmente tem potencial cancerígeno. O sea, un esófago de Barrett pode virar un adenocarcinoma del esófago. Ahí está complicado. Por eso es importante el esófago de Barrett. Podem copiar a etiología, el reflujo. Aí depois falta. E por que aconteceu o refluxo? Vamos ter aula de refluxo. Vamos ficar até com o refluxo. Vocês estão procurando na tela. Eu já estou com o esófago de Barrett. É mentira, eu me veio. Ojalá tenha minhas piadas negras. Eu já fico sentindo tudo já. Cada aula que eu dou, eu acho que eu tenho. Eu tô com hernia natal, eu tô com essa bola pra hoje eu tô com essa bola. Isso aí é que também. Fico muito louco. Você não me toca em casa. Mal café, menos que ele tá tomando café. Você dá uma quantidade aqui no dia. Hoje em dia, essa semana, 3 horas por dia, 2 horas por dia. Essa semana. Semana passada, não dormia mais, e essa nova não estava, agora estou gostando mais, estou melhor. Eu fico me calificando. ¿Está bien? ¿Copiaron? Vamos lá. ¿Qué es eso para Barrett? Transformación metaplásica. La metaplasia del tercio distal del esófago. Ese es el esófago de Barrett. Se llama Barrett por el señor, por el médico. ¿Por qué acontece? Por el reflujo. ¿Sí? Perfecto, lindo. Igual. ¿Sí? Lo importante es decir que es una mudanza, es una transformación, que es una diferenciación. Puede ser con las palabras, no importa. Entonces ahí ya sabemos la causa, el reflujo, y sabemos lo que acontece antes de la mudanza. Acontece una inflamación. Hay una esofagitis. Vamos a continuar. ¿Dónde estábamos? Primero ponente. Dice ahora factores de riesgo. ¿Por qué un paciente puede sufrir primero de esofagitis y por qué mi paciente después puede sufrir de esófago de Barrett? Factores de riesgo. Aquí nos mata ya. Hernia. Tenha a ver a hernia. Olha só em quem dá mais. En personas de etnia blanca, ¿tá? Aquí
aquí se salvaron quién. Es muy difícil de ver en orientales. ¿No? Entonces la persona de etnia blanca o etnia que nosotros, hispana, en orden sería. ¿Quién se salva? Oriental. Ahí comenzamos a pensar por qué. ¿Por qué los orientales se salvan del esófago de barrer? Alimentación. Nuestra alimentación aquí occidental, aquí que son orientales, nosotros occidentales, es terrible. ¿Tá? Estudiantes de medicina, por ejemplo, eu vejo vocês, café, pastel, risole, gostosíssimo com miojo terrible, toda vez que como miojo, me da una cosa aquí terrible, ¿entiendes? Entonces nuestra alimentación también tiene que ver, claro que también va a tener un factor genético, porque siempre es la etiología, sería el adquirido, por ejemplo en este caso la mala alimentación, y tiene también factor genético, ¿tá? Porque meu colega come pior que eu e ele não vai desenvolver uma esofagite. Então, siempre es multifactorial. Multifactorial cuando eu falo que tiene la predisposición genética y tiene factor adquirido, ambiental, externo, ¿entiendes? Entonces toda etiología generalmente es multifactorial. Mas nós vamos colocar como está no nosso livro, né? Entonces, un factor es étnico, ¿está bien? Pueden colocar eso. Aquí, olhem só, sexo. Miren los hombres ahí. ¿Qué es el número 3, doctor? Factores de riesgo, colocar factores de riesgo. Vamos a ver 3 porque 2 coloquei etiologia, né? Eu pulei a 1 de introducción que eu pulei. Entonces, sexo sí es más frecuente en los hombres, gente. Cuando yo explicar etiopatogenia, mecanismo de desarrollo, etiopatogenia, mecanismo de desenvolvimiento da doença, aí vocês vão entender. Por exemplo, hernia natal era maior em quem? Homem ou mulher? Mujer. Que vimos ayer, acalasia era maior en qué? Igual. Y ahora, eso va a ver hombre. Vamos a ver etiopatogenia por qué. ¿Está bien? Entonces es más frecuente en 2 veces mayor, muchos, 2 veces mayor en hombres. ¿Tá? Entonces vamos a cuidar, vamos a parar con café, alcohol también, ¿verdad? Entonces, cigarrillo, el tabaco también. Sí, puede sufrir una metaplasia del esófago, no solamente el tabaco también se va haciendo eso. Edad. Cuanto más anciano, cuanto más viejo, cuanto más envejeciendo, va aumentando la prevalencia. ¿Tá? Porque vamos a tener más reflujo, más mala alimentación, disminuye, normalmente va a disminuir, ¿entiendes? Entonces, cuanto más avanzada la edad, mayor la frecuencia de esofagitis que puede evolucionar a un esófago de barro. Entonces ahí importante también. Pueden copiar. 3 principales factores de riesgo. Principal, alimentación, que entra ahí en etnia, ahora hablamos en etnia eso. ¿Posso colocar separado, profesor? Alimentación pode. Agora não incluem etnia porque nuestra alimentación hispana o blanca, occidental, es la misma prácticamente. Olha aqui, dificuldade, pavão, alegria e boa. Parte genética entraria também? Sí, multifactorial. Entonces, genético y adquirido. No adquirido incluye o ambiental, o extrínseco, alimentación, todo eso. Multifactorial. Etiología, multifactorial. Aí você resolve tudo, né? Nada só para ele, mas me explica o que é multifactorial. Aí você fala adquirido, pelo interno, como. Não sei se se vê, por isso eu tive que desligar a luz. Aí le hicimos una endoscopia al paciente, estamos aquí en el esófago, en su tercio digital. No sé si va para ver algunas lengüetas, se dice. Aquí veo uno, en el celular se ve mejor. Aquí veo otro, ¿sí?
se ve más o menos un cambio, hasta en la coloración. Aquí está un poco más rosadito, aquí está un poco más oscuro, ¿sí? Entonces está comenzando a acontecer o qué? Una diferenciación, una transformación, o sea, aquí chamada una metaplasia. Entonces se ve más o menos, vou mostrar outro que dá para ver melhor. Depois eu vou mostrar isso aqui, que não interessa muito para a clínica cirúrgica, só que ele fala, né, porque isso aqui é anatomia patológica, então não interessa muito. Aí eu vi quem está usando o celular, quem não está prestando atenção na aula. Aqui está, eu vi na internet. Miren que lindo está. Muito lindo. Aqui se vê perfeito, no outro não dá para ver bem, né? É que vocês vão ver já que há estadios, há fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Entonces hay 3 estadios. El tercero es lo que se ve perfecto ya. Entonces aquí se ve súper bien. Entonces estas aquí son como lengüetas, le dicen. Entonces cuando tiene esta forma, se dice que está aconteciendo que una metaplasia en forma de lengüeta. Porque a veces yo no consigo imagen. A veces esa metaplasia es así. ¿Te parece? Sí, una erosión, una ulceración, un esofagito, una inflamación sufrió. ¿Sí? Claro que miro con microscopio y yo veo ese epitelio que mudó, ¿no? Pues ahí que describimos la metaplasia. A veces la metaplasia, ese cambio acontece así, esa mudanza, por islas, ¿tá? Por isla. Entonces, por redondito, tudo redondinho. Mas frecuentemente es por lengüeta. Entonces, la metaplasia acontece por lengüeta. Se ve bien. Por isso que lá no começo, na introdução, eu falei que é importante reconhecer a mucosa. Que color normal tiene? Rosado claro. Que cor está aqui? Rosado oscuro, meio vermelhinho. Se ve perfectamente aqui o límite, a transição de uma mucosa e outra. Então aí já nos vamos diagnosticando. Por que aqui está assim? Por que aqui está assim? Tá? Não somente na cor, porque aqui está meio aberta, aqui está meio fechada. Totalmente acometida seria? Porque estou a nível de tercio y tanto perto do esfínter, ¿entiendes? Por eso, pero da también para ver el cambio. Aquí se ve que también en forma de lengüeta, ¿entiendes? O sea, aquí estoy observando una metaplasia en formato de lengüetas, a nivel de tercio y tanto. Ahí, ¿qué va a sentir el paciente? Primera cosa que el paciente va a tener, pirosis. El principal, de queimação. Nós reclamamos mucho de eso. ¿Saben que va a tener como segundo? Es que un Nietzsche fala así. Las dos principales sintomatologías del paciente son pirosis y reflujo. Reflujo. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener ese reflujo? ¿Quién que causa esa faringitis? El propio reflujo, tá? Entonces el reflujo ele vai sentir que está subindo aqui e vai chegar a ser uma regurgitación. O sea, el contenido gástrico sube. Y el paciente traga generalmente. Entonces él va a sentir que el contenido gástrico está llegando hasta la faringe y luego vuelve a deglutir. Él tiene su pirosis y tiene su regurgitación. Que la regurgitación es diferente, porque la acalasia, él también podría tener regurgitación. O sea, el contenido gástrico podría subir. Só que tem uma diferença que ele explicou e eu gostei demais. Eu falei, esse Nietzsche é inteligente. A calásia é isso aqui, que aqui ficava contraído, lembra? Só para o barrer, não acontece isso, só acontece aqui essa mudança pelo refluxo. Então aqui está normal, tem até uma incompetência do esfíncter, então aqui não fica contraído, a calásia ficou contraída. Vamos comer? Vamos comer. Comi um pedaço de pollo, frango, vem aqui. Não consigue passar facilmente, tá? Não consigue passar e por isso que aqui vai começar a dilatar, entendem? E eu vou ter regurgitação, vou ter o conteúdo que fica aqui e até o que está aqui, o suco, o quimo, já que ficou, vai voltar. Só que quando volta na boca, vai ter resto alimentário. Eu vou sentir ainda o franguinho, vou sentir o arrozinho, dentro tem contenido alimentário. E no outro não. No outro eu vou sentir que já é o quimo, que já é aquela pasta mesmo. Vou sentir que ele é bem amargo. ¿Entienden? Entonces aquí en la acalasia la regurgitación tiene resto alimentario. Y aquí no tiene, es más bien líquido. El paciente te dice, no, es solo amargo. ¿Tá? Y si yo escupo, él escupió, consiguió cuspir, ¿tá? Se ve que es todo amarillento, bien pastoso, no tiene resto alimentario. Entonces la regurgitación tiene
diferencia. Por eso es importante preguntar. El paciente te dice, doctor, lo que yo tenga aquí vuelve, lo que está en mi estómago vuelve. Y le pregunta, ¿tiene reto alimentario? No tiene, ¿entiende? Por isso até isso temos que ir perguntando. E isso que como médico interno esquecemos, tá? Estávamos falando antes aqui nessa aula de médico interno. O médico interno vai lá, regurgitação, teve regurgitação, vai anotando, depois já está indo embora. Esqueci de perguntar se era com reto alimentario ou não. Voltamos de novo, umas 10 vezes voltamos. ¿Entiende? Entonces siempre tiene que preguntar todo sobre la sintomatología. Aquí o que yo preguntaría, ¿tiene o no reto alimentario? ¿Tiene reto? ¿Estoy indo para dónde? Para acalasia. ¿No tiene reto? Eso va a barrer. ¿Tiene reto alimentario? Mi paciente vino de dónde? Vino del norte del Brasil. Hay más para mí le va para acalasia. ¿Lembro? Chagas, porque chagas, 90% de las acalasias son chagásicas, falamos. Então aí você vai levando já para a acalasia, para o esófago de barrer, ¿entienden? Entonces, es importante anotar cuál es la sintomatología. Dos principales sintomatologías son, según Nietzsche, si es verdad, la tirosis y la regurgitación que no tiene reto alimentario. No sé cómo se llama para eso, reto alimenticio, no sé. Entonces, no tiene reto alimentario. E é muito interessante que você vai estudar a calácia, aí você entende por que dele vai ter o resto alimentar e do outro não vai ter. Acalasia, resto alimentario. En la acalasia la regurgitación tiene resto alimentario. Tiene el esófago de barrer, tiene el ERGE, que vocês vão ver depois de enfermedad por reflujo gastroesofágico, no va a tener reto alimentario. Claro que los dos van a tener tirosis. Aquí ese no interesa, simplemente explica poquito. Aquí está nuestro epitelio escamoso normal, epitelio plano normal del esófago, y aquí ya está acontecendo que las metaplasias. Aquí vocês vão ver que existen tres tipos de metaplasia. Como les no interesa, pero les explico porque está en el libro. Esta parte aquí ustedes saben que es caries, esta parte aquí es fundus, y aquí ya es intestino, duodeno, intestino. Esta vez aquí la metaplasia tiene el mismo epitelio que el fundus. Se llama metaplasia fundica. Cuando la metaplasia tiene el mismo epitelio que el cardias, se llama metaplasia cardial o del cardias, porque el epitelio igual se llama do cardias. E o que é muito lindo, que dá para ver na última imagem, vamos ver, aqui, essa imagem aqui é a terceira metaplasia, que é a metaplasia intestinal. O esôfago fica com o epitelio do intestino, ou seja, ele fica epitelio cilíndrico com células caliciformes no esófago, que esófago. E perceberam que isso é tipo um mecanismo de defesa. Já que o paciente estava com refluxo, o nosso corpo fala, eu tenho que proteger o meu corpo. Tá? E então ele se transforma em quê? Em um tipo de epitélio que vai secretar mucus. E esse mucus vai tentar proteger do ácido. Entendem? Por isso existem três tipos de metaplasia: cardial, fúngica e intestinal. Entendem? Isso é para quem quer ser patologista. Isso vai cair na prova de anatomia patológica. Mas Michas falou. Tá vendo? Não precisa, aqui está acima do meio. Aqui isso é uma displasia alto-grau, né? Displasia é a transformação. Tá? O que aconteceu já que este paciente já está com adenocarcinoma del esófago. Então, esse, como eu falei lá no começo da aula, o esófago de Barrett pode evolucionar a onde? A um adenocarcinoma. Aí é complicado, tá?
Entonces ahí mandamos para anatomía patológica y él nos dice que el paciente ya está con adenocarcinoma no esofágico. Isso que eles veem no microscópio. Que é difícil o trabalho do patólogo. Tá? Tem que estudar bastante para ser patologista. Entonces ahí ya está. Ahí explica todo el epitelio, todo. No, vamos a preguntar qué tipo de epitelio cambió, todo eso. Célula madre, fala muito sobre isso. Até que eu gosto dessa parte aqui. Esse aqui é a fisiopatologia. Entonces, tivemos essa matéria. Aqui está a celulita, ¿no?